pessoal, eu sou Andrei Bedene e hoje nós vamos investigar um assunto muito interessante. Uns dias atrás eu estava aqui tranquilo, fazendo as minhas pesquisas, quando de repente era o Danilo, o meu amigo do canal Tokudok, que queria me dizer alguma coisa muito importante. Ô Bedene, quando é que você vai fazer vídeo novo no canal aí? Vê a mensagem que eu te mandei, umas ideias boas. Brincadeira. Ele me mandou uma mensagem no WhatsApp que dizia assim: olha aí, Laboratório Submarino 2020 é um desenho que se passa em 2020. Ideia, pesquise mais desenhos que se passem em 2020 e faz um vídeo. Hehehe. Na hora que eu vi isso, eu pensei, nossa, mas será que existem mais desenhos que a história se passa exatamente no ano de 2020? Tipo, isso parece uma coisa tão específica, sabe? O desenho, a história se passar exatamente no ano 2020. Faz assim, você que tá aí assistindo esse vídeo, para um segundo e pensa. Tenta lembrar de algum desenho antigo, ou pode ser novo também, algum desenho que a história dele se passa exatamente no ano 2020. E não vale falar os Jetsons, porque não, os Jetsons não se passa em 2020, daqui a pouco eu vou explicar mais sobre isso. Vamos lá, pensa, algum desenho que a história se passa em 2020. Conseguiu lembrar de algum? Bom, vamos voltar lá para os anos 60. Nessa época, o mundo vivia grandes expectativas em relação ao futuro. A televisão em cores, a expansão dos computadores, a corrida espacial, a chegada do homem à lua. O mundo estava vivendo tantas transformações tecnológicas ao mesmo tempo que isso mexia com a imaginação das pessoas de tentar imaginar o que ia acontecer no futuro, como seria o futuro, o que será que vai acontecer? Será que nós teremos carros voadores? Será que as pessoas vão conseguir morar em outros planetas? Então, como um reflexo desse sentimento que existia na sociedade nessa época, surgiram vários desenhos com temáticas futuristas. Desenhos, por exemplo, como os Jetsons, que imaginava uma família vivendo num futuro cheio de tecnologias e carros voadores. Tivemos também a família Do-Re-Mi, outra produção da Hanna-Barbera e que era praticamente uma cópia dos Jetsons. E tinham também vários desenhos que brincavam com o espaço, ou que tinham super-heróis espaciais. Por exemplo, um dos meus favoritos era Space Ghost, um super-herói que defendia o espaço. Outro exemplo foi a corrida espacial do Zé Colmeia, que era uma espécie de corrida maluca, só que no espaço. E teve também esse desenho aqui que pouca gente conhece, Os Brasinhas do Espaço. Ele contava as aventuras de 4 crianças que são astronautas e que precisam proteger o espaço do grande vilão da história, o Capitão Gancho. Esse Brasinhas do Espaço, ele foi criado também como um pedido do governo dos Estados Unidos para servir de inspiração para as crianças, para que elas assistissem esse desenho e crescessem, com uma vontade de um dia se tornarem astronautas, por exemplo. Enfim, eu acho que deu para você perceber como antigamente a gente teve vários desenhos com temáticas futuristas. A questão agora é: como descobrir quais desses desenhos se passam em 2020? E esse é o grande problema, porque assim, depois de eu pesquisar vários desenhos, depois de eu ler várias sinopses, eu percebi que a minha grande dificuldade de descobrir quais desenhos se passam em 2020, ou se existe algum desenho que se passa em 2020, a grande dificuldade é que a maioria desses desenhos, eles não especificam em qual ano a história deles acontece. São desenhos que a história se passa no futuro, mas eles não deixam claro em qual futuro, eles não deixam claro em qual ano do futuro. Por exemplo, Centurions, lançado em 1986, era um desenho de ficção científica onde os heróis usavam roupas tecnológicas e ficavam monitorando tudo de uma estação espacial que ficava orbitando o planeta. E aí, sempre que aparecia algum problema, eles desciam para proteger a Terra. Um desenho super futurista para a época, e esse era um desenho que eu achava que podia ser que a história se passasse em 2020, mas não. De acordo com a sinopse do programa, em um futuro próximo do século 21, o cientista louco Dr. Terror quer dominar o mundo e transformar todos os seres humanos em ciborgues.
Futuro próximo do século 21? Como assim? Isso é muito vago. Esse desenho pode se passar basicamente em qualquer ano. Futuro próximo do século 21 pode ser 1995, 1998, pode ser 2001. Mas assim, eu acho que todo mundo concorda que futuro próximo do século 21 dificilmente seria 2020. Existem alguns desenhos que tem como a gente saber o ano que a história acontece, como por exemplo os Jetsons, que foi lançado em 1962 e que, de acordo com a sinopse oficial, diz assim: a história dos Jetsons se passa 100 anos à frente no futuro, no ano de 2062. Tem também a família Do-Re-Mi, que se passa no ano 2200, e esse aqui é fácil de saber qual ano a história se passa, porque está escrito na própria abertura do desenho, 2200 depois de Cristo. O miserável é um gênio! Bom, nas minhas pesquisas eu descobri mais alguns desenhos que têm uma temática futurista e que a gente consegue saber em qual ano a história acontece. Por exemplo, a gente sabe que o desenho do De Volta para o Futuro tem momentos que se passam no ano 2015, porque essa data aparece na própria abertura do desenho. Tem também o caso do desenho do Robocop, que a gente sabe que se passa no ano 2028. E tem também Futurama, que a gente sabe que se passa no futuro, no ano 3000. Um desenho que chega muito perto disso é Akira. Esse eu acho que todo mundo conhece, né? Um dos animes mais famosos de todos os tempos. Bom, a história de Akira se passa no ano de 2019. E a coisa mais louca, ou mais curiosa, ou talvez a maior coincidência, é que esse anime foi lançado lá nos anos 80, quando ninguém fazia ideia de onde seriam os Jogos Olímpicos de 2020. E aí em Akira tem uma cena que mostra dizendo que os Jogos Olímpicos de 2020 aconteceriam em Tóquio, só que aqui embaixo na parede tem uma mensagem que está escrita em japonês, e se a gente traduzir isso, essa palavra significa cancelado. Ou seja, em Akira, os Jogos Olímpicos de 2020 que aconteceriam em Tóquio foram cancelados. Mas enfim, essa foi só uma curiosidade. Enfim, depois de pesquisar dezenas de desenhos, depois de ler dezenas de sinopses e pesquisar desenhos da Disney, da Hanna-Barbera, da Filmation, da Nelvana, da Filmation, da Don Bluth, até da Vídeo Brinquedo eu pesquisei. Você é retardado por acaso? Gente, eu pesquisei tudo que vocês podem imaginar. E no meio de toda essa pesquisa, eu consegui achar quatro desenhos antigos que a história se passa em 2020. O primeiro caso é o mais famoso, Laboratório Submarino 2020, lançado em 1972 pela Hanna-Barbera. Esse caso é interessante porque no próprio título do desenho e também na própria abertura, eles deixam bem claro que a história se passa em 2020. Estamos no ano de 2020. O local é o fundo do mar desafiador. 250 homens, mulheres e crianças vivem lá. Cada um deles um cientista pioneiro. Todo dia, os oceanautas encontram novos desafios à medida que constroem sua cidade embaixo do mar. Isto é o Laboratório Submarino. Bom, como você já viu, né, a abertura é quase uma sinopse, quase um resumo do que se trata esse desenho. Esse desenho tinha uma proposta de imaginar como seria o futuro. E o que eles imaginavam é que no futuro, cientistas poderiam morar embaixo do mar em bases submarinas. Igual hoje em dia, né, nós temos as bases espaciais que permitem ao homem morar no espaço para fazer pesquisas. Nos anos 70, eles imaginavam que no futuro isso aconteceria também no fundo do mar, com homens morando em bases submarinas. E assim como no espaço nós temos os astronautas, no fundo do mar nós teríamos os oceanautas. Bom, mas além desse desenho ter essa proposta, né, de imaginar como seria o futuro, como seria o ano 2020, ele tinha também uma proposta de ser um desenho muito educativo. O Laboratório Submarino foi criado justamente para ensinar as crianças sobre biologia marinha, sobre a vida dos peixes, sobre crustáceos e como funciona a vida embaixo do mar. Então isso é uma plantação de algas, é? A alga é a planta que cresce mais depressa no mundo. Dentro em breve estará flutuando. Aí a gente colhe. Puxa, é difícil acreditar que ela é usada em sorvetes, em remédios e em uma porção de coisas. E ele ensinava também sobre biologia e sobre a diferença entre homens e mulheres. Eu vou ver quanto oxigênio ainda nos resta. Cerca de 1 hora se a gente for devagar. Ué, mas como pode ser isso? Quando saímos estávamos iguais. As mulheres usam menos oxigênio, têm pulmões menores. Eu estou vendo machistas! Eu estou vendo machistas!
Bom, de qualquer forma, Laboratório Submarino 2020, ele foi um desenho muito elogiado na época, né, por todos esses motivos, por ele ser muito educativo, por ele ensinar biologia, por ele ensinar ecologia. Inclusive, na época, algumas escolas e alguns professores, eles chegavam a usar alguns dos episódios para passar em sala de aula, principalmente episódios que falavam sobre os perigos de se poluir os oceanos, os perigos de vazamento de óleo ou de petróleo, os perigos de jogar lixo nos mares, os perigos da pesca predatória. Olhando assim, parece que era um desenho bem chato de assistir, né? Mas não, ele era um desenho cheio de ação e aventura. Pensando bem, talvez ele não tivesse tanta aventura assim. O próximo caso que eu quero comentar é a série Terra Hawks. Ela foi uma série de ficção científica lançada em 1983 que era feita com bonecos de marionete, que aliás era uma série muito legal e cheia de efeitos especiais. Eu sei, Terra Hawks não é bem um desenho animado, mas vamos lá, gente, não foi fácil achar 4 casos, então deixa eu incluir uma série nesse meio, até porque ela era uma série feita com bonecos de marionete, né? Ela não é uma série feita com pessoas, então eu acho que dá pra incluir nessa lista. Bom, mas como que a gente sabe que a história dessa série se passa exatamente em 2020? Lendo a sinopse oficial. A série se passa no ano de 2020, depois que um grupo alienígena destruiu a base espacial da NASA, que ficava no planeta Marte. Olha que interessante, lá nos anos 80, eles achavam que agora, em 2020, a gente já teria tecnologia suficiente para montar uma base espacial em Marte. E pensar que o mais próximo que a gente chegou disso foi fazer um filme com Matt Damon. Se bem que esse filme, ele não foi filmado em Marte, né, Caveirinho? Você é retardado por acaso? Mas enfim, voltando à sinopse da série. Agora o planeta Terra está ameaçado de sofrer uma invasão. Uma pequena organização chamada de Terra Hawks é criada com a missão de proteger a Terra da invasão de um grupo de alienígenas androides. Alienígenas androides? Mas o que seriam alienígenas androides? Bom, o que importa é que essa série fez bastante sucesso na época. Teve 3 temporadas, 39 episódios e foi responsável por mais tarde inspirar a criação dos Thunderbirds, uma das séries de maior sucesso dos anos 80. Continuando, outro desenho antigo que a história se passa em 2020 é Cops. Lançado em 1988, o desenho conta a história de uma equipe de policiais altamente treinados que protegem a cidade de Empire City contra um grupo de gangsters liderados pelo grande vilão, o Big Boss. E como que a gente pode saber e ter certeza que a história desse desenho se passa em 2020? Lendo a sinopse oficial. Situado no ano de 2020, a Organização Central da Polícia Especial, COPS, é um grupo especial de policiais com aprimoramentos de ciborgues. Sua missão é combater o crime na cidade de Empire City, contra seu principal inimigo, o grande vilão Big Boss e seus capangas. Então esse desenho foi produzido lá em 1987, 1988. Ele tentava imaginar como seria o futuro, né, e como seria o ano 2020. E uma das coisas que eles imaginavam é que no futuro os policiais usariam armas e tecnologias de ciborgue, teriam gadgets e teriam até um cachorro robô. Lembrando que nessa época esse tipo de desenho estava na moda, né? Ele lembra um pouco os Centurions com suas roupas ciborgues que lutavam contra robôs, contra drones, e lembra também um pouco Cybercop, os policiais do futuro. Essa foi uma produção japonesa sobre policiais que eram pessoas normais, mas que lutavam contra o crime usando roupas especiais. Falando em Cybercop, gente, tem uma cena, aliás não, tem um episódio que lembra muito o que está acontecendo hoje em dia. No episódio 15, Júpiter, a esperança do futuro, um grupo de cientistas e pesquisadores, eles estão estudando alguns tipos de vírus, quando sem querer um dos frascos se quebra, liberando esse vírus mortal. Então esses cientistas, eles pedem ajuda para os Cybercops e explicam quais são os perigos e quais são os sintomas. E qual é o perigo desse vírus? As pessoas contaminadas pelo vírus terão febre, problemas respiratórios e em poucas horas estarão mortas.
Mas enfim, essa foi só uma curiosidade rápida, até porque a história de Cybercop, ela se passa no ano 2000, então eles não servem para o vídeo de hoje. Vamos voltar para o desenho do Cops. O desenho tinha muita ação e foi uma grande produção dos anos 80, produzido pela Dick, e teve no total 65 episódios. Mas sabe o que mais? Esse desenho, ele era feito para vender brinquedos. Acontece que a Hasbro, ela já tinha lançado antes uma linha de brinquedos chamado Policiais e Bandidos. Só que esses brinquedos, eles não estavam vendendo. Como as vendas elas estavam baixas, para não perder o estoque, né, para não perder todos os moldes de brinquedos e bonecos que eles tinham feito, a Hasbro decidiu investir um pouco mais e contratar a Dick para produzir um desenho, né, que servisse como uma espécie de marketing e que esse desenho pudesse ajudar a alavancar as vendas. E foi daí que surgiu o Cops, né? Ele foi feito porque a Hasbro precisava vender brinquedos. Outro desenho que se passa em 2020 é Monster Force, lançado em 1994. Ele conta a história de 6 estudantes e um professor que formam um grupo chamado Monster Force. E esse grupo tem a missão de proteger o mundo dos grandes vilões da história. O lobisomem e o Drácula. Tá aí uma história que a gente não vê todo dia, né? O Drácula tentando dominar o mundo. E lendo a sinopse desse desenho, olha que interessante. A história se passa aproximadamente em 2020. Um grupo de adolescentes precisam proteger o mundo com a ajuda de armas de alta tecnologia. Eles lutam contra monstros universais liderados pelo Drácula, que tenta dominar o mundo. E lendo essa sinopse, até parece que esse era um desenho legal, né? Mas não, esse desenho foi um fracasso na época e o projeto acabou sendo cancelado com apenas 13 episódios. Aliás, eu já fiz 2 vídeos aqui no canal só sobre esse assunto, só falando de casos de desenhos que tiveram apenas 13 episódios. Se você ainda não assistiu esses vídeos, eu vou deixar os links aqui na descrição ou também aqui no card. Mas então é isso, esses são os 4 desenhos que eu achei que a história se passa exatamente agora no ano de 2020. Bom, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo. Esse não foi um vídeo nada fácil de ser feito, porque a pesquisa ela foi bem difícil. E quem também me ajudou nas pesquisas desse vídeo, procurando desenhos, tentando achar casos, né, que a história se passa em 2020, foi o Fábio, do canal Coleção em Ação Show. Talvez você já conheça esse canal, mas se você não conhece, é um canal bem legal. É um canal que fala mais de produções, né, desenhos, filmes, séries dos anos 80. E o Fábio tá fazendo um trabalho bem legal, então vale a pena vocês conhecerem. Vou deixar também aqui o link na descrição. Bom, é isso, não esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo e aproveita que esse vídeo aqui tá acabando para assistir as últimas produções que saíram aqui no canal. Personagens que ficaram em quarentena e também não podiam mais sair de casa e os piores disfarces dos desenhos animados. Esses vídeos estão bem legais, esse aqui tá bem engraçado. Eu sou o Andrei Bedene e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!